de Deus, sabemos que a palavra é a revelação de Deus. Timóteo, segunda epístola do apóstolo Timóteo, capítulo 2. Do versículo 14 ao final. O Senhor mandou ontem do 1 ao 13. Mas do mesmo poço se tira sempre água, na verdade, e água sempre pura. Vamos ler então, irmãos, 2 Timóteo, capítulo 2, 14 em diante. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveita, e são para perversão dos ouvintes. Procura-te apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. As palavras desses roirá como gangrena, entre as quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Amém. Tem muitas maneiras de se viver preso, em laços de amargura, de tristezas, de angústia e de aflição também. E também esses sentimentos, essas tristezas, essas angústias, aflição, e também as coisas contrárias que acontecem na nossa vida, nós descobrimos que é o inimigo. Mas nem tudo é o inimigo, o Senhor tem falado esses dias. Mas tem coisas que o inimigo oprime, cansa, cerca, entristece, angustia. A pessoa pensa até em se matar, tirar a vida, como único refúgio, como única libertação. Mas aí é que começa o inferno e a desgraça eterna. Desgraça quer dizer sem a graça de Deus. E tem coisas que nos desperta pelas perdas, pelo sofrimento. E tem muitas benções, regalias, não esperava essa palavra não. regalias e benções e conforto
em que o inimigo também nos proporciona. Muitas coisas trabalham ocultamente para trazer nas nossas mãos e nas mãos daqueles que nem diz aqui o texto total, não o texto, todo o capítulo, que traz as coisas e até trabalha ocultamente para trazer algum benefício. E a pessoa pensa que é Deus, o recebe como de Deus, mas tem desonestidade oculta, tem malignidade oculta e tem a intenção do inimigo também de iludir, de engodar a pessoa, para a pessoa pensar quem é Deus e não é Deus. Nem toda porta é Deus que abre. Tem porta que Deus abre, mas tem porta que o inimigo abre. E nós temos que ter luz, entendimento, e sabedoria e conhecimento. E hoje o Senhor vai desprender algum laço do adversário em alguma casa, em alguma família, em algum irmão também. Às vezes pedimos, insistimos, Deus fez promessas e acontece que Deus não tarda, Deus vem na hora certa, Ele tem a balança certa, o metro certo e o relógio certo, e Deus segura a benção, e a pessoa corre atrás e consegue, e o inimigo ajuda, e essa pessoa tem tudo, paz, amor, da família, pelo conforto do dinheiro, da posição, da localização, e tem tudo. Mas não era hora de receber. Não estavam preparados para receber. Faltam nos cultos. Quantos que estão faltando nos cultos hoje? Podem crer que estão em casa, estão no restaurante, comendo pizza, festejando, viajando. Estão fartos da palavra, não precisam da palavra. Conselho: pobre ou rico, não deixe de servir a Deus. Não deixe de estar na casa de Deus. Com dinheiro ou sem dinheiro, com emprego ou sem emprego, casado ou solteiro, venha na igreja, busque a Deus. Encha o seu tempo, não é enche, preenche o teu tempo com a presença de Deus. Porque entra a preguiça, entra o desânimo, com o carro na porta importado, automático, elétrico, ou a gasolina, mas não vem na igreja. E o pobre, necessitado, pega trem, pega canoa, pega barco, se precisar nadar, ele nada, vai a pé, anda léguas e léguas no interior para ouvir a palavra de Deus. E nós de São Paulo estamos sossegados em casa, não ligamos para a palavra, o jogo, não sei que hora que acaba o jogo de futebol, não sei. Que hora que acaba o jogo de futebol? Tem muito horário, né? E tem irmãos também que
que quando o time que ele torce perde, ele não vai nem trabalhar na segunda-feira. E não vem nem na igreja. E fica lá clamando o Senhor: Senhor, marca um gol. Quer que o Senhor marque os gols. Fica atrás das novelas, dos filmes, torcendo, que é o que eles querem, e deixa de vir na igreja. Essas palavras são verdadeiras. O necessitado chora, clama, preciso da palavra. Palavra é a minha vida, a minha alegria, meu contentamento, a minha fé, a minha esperança. É a minha base de vida, é a palavra de Deus. A minha base de vida é a palavra de Deus. Porque eu comecei uma vida nova no Senhor. Tudo em mim foi novo. Embora eu tenha uma fábrica, meu pai tem uma fábrica, meu pai tem um escritório, meu pai tem um consultório, meu pai tem isso, aquilo, mas dá glória a Deus. Depois que o Senhor chamou nós, tudo foi renovado na nossa vida. A presença de Deus, a ajuda de Deus, a maneira de se comportar, de agir, de fazer, de tratar, de ser tratado, a honestidade, a capacidade, a luz, o entendimento, a sabedoria, tudo mudou com a graça de Deus. Ela traz luz, traz entendimento, traz sabedoria, traz consciência, traz remorso e traz alegria, traz acusação e traz benção e contentamento. E hoje começa assim esta palavra. Está tudo bem? Não vou na igreja. Esquece. Senhor, hoje, irmão, vai mandar nós guardar dinheiro. Você já ouviu uma palavra dessa? Guarda teu tostão. Faça economia. Vai contrariar muita gente. A experiência de vida nos ensinou que eu nunca tive para guardar. Nunca tive para guardar. Só numa ocasião. A pessoa não guarda. Depois vai fazer falta. É Deus que está dando. Está empregado, está bem remunerado, está com dinheiro, está com carro novo e vai gastar. Me perdoe, irmãos. Vai viajar, vai para cá, vai para lá, vai esquiar em Bariloche, vai esquiar na Suíça, vai andar nos camelos do deserto, vai ver a tumba do Senhor Jesus, que eu não acredito que tenha lá, e tantas coisas, e depois faz falta. Aí vem o desemprego. Como é que faz? Guarda um dinheirinho. Povo que está no Jardim Paulista ouvindo esta palavra, o Senhor vai abençoar os teus tostões de hoje em diante, em nome de Jesus Cristo. Procure guardar, procure economizar. Faça um patrimôniozinho. Não seja incauto, não seja louco. Também de querer fazer que nem aquele homem que construiu tudo e depois vim buscar a tua alma que tu tens, que tu fizeste no céu. Fizeste tudo na terra e nada no céu, então tu vai ficar na terra, porque os pecadores vão ficar eternamente na terra, mas os justos irão para o reino da glória dos céus. Então não está falando em riqueza, em ambição. Não, ambição, orgulho, ostentação. Não, temos que guardar, temos que economizar, temos que guardar os tostão, irmão.
ver aonde empregamos, aonde gastamos, no que gastamos. Gastamos tantas coisas. E me perdoe a franqueza, irmão. Me perdoa a franqueza de falar. Que o Senhor me dava isso aí antigamente aqui. E tinha uns irmãos ricaços que não vieram mais no Paulista. E o que o Senhor me deu de falar? Irmão, irmã, você gasta... Aquele era cruzeiro. Não sei comparar os cruzeiros com hoje, com o real. Mas você gasta 1.000 cruzeiros num restaurante... Agora vai vir também paulada em cima de mim. E só num litro de vinho você gasta R$500, R$1.000. Não sou contra rico, não, bem que eu queria ficar rico. Mas gasta R$1.000 num vinho, R$500 num vinho. Às vezes o empregado está passando necessidade. O empregado vai do judiciário, pessoa entra num acordo miserável. Deus sabe por que está falando isso aqui. O empregado passa necessidade. Gasta um salário mínimo num jantar, num almoço. A obra de Deus também está meio desigual também. Porque tem lugar que gasta milhões e tem lugar que não tem tostões para construir. Devia ser Você vai gastar nessa igreja 20 milhões, você vai construir 10 igrejas lá no Arrebalde. Que assunto é esse, Senhor? É a vida da igreja, é a vida do povo. E Deus fala na igreja, a vida da igreja é a vida do povo. E assim é a nossa vida também. Use os teus bens para servir a Deus, servir o pobre, o necessitado. Exortações antigas. Eu estava com o sapato furado. Eu punha papelão no frio, na chuva entrava água. Estava aqui no Paulista, só olhei para um ancião. Como servir a Deus? O pobre e o necessitado. Eu vou falar o que eu vi. Eles falavam assim: você vai comprar uma batatona assim, é R$5. Você compra uma menor, é R$2. E a pequenininha é batata, que nem a grande. Certo? Você vai comprar um sapato. E você vê um sapato caro de R$700. Já contei esse testemunho aqui? Vocês sabem esse testemunho? Não? Já contei? E R$700, você não compra de 700, compra de 300, de 400, e dá o que você ia gastar na obra.
E eu falei, isso aí não é comigo. Eu tinha vergonha quando chegava atrasado, porque eu tinha que ajoelhar no corredor, era uma salinha ali, e eles iam meu sapato furado. E eu falei, não é comigo não tenho dinheiro. Mas só fez um movimento e lá na minha firma sobrou R$700. E eu fui na cidade comprar um sapato. E procurei em todo lugar, ali perto do Teatro Municipal, eu esqueço o nome da rua agora, tinha uma sapataria ali no largo, e eu vi um sapato, Xavier de Toledo, eu vi um sapato cromo alemão, olhei e falei, que bonito sapato social. Olhei o preço, R$700. Eu falei, aí passou, eu falei, bom, lembrei da palavra, procurei, mas não gostei de nenhum. Falei, vou comprar o sapato. E comprei o sapato, levei para casa. No dia seguinte, eu tive que voltar para a cidade. Claro, pus o sapato. Quando eu estava no viaduto do chá, ali em cima do viaduto do chá, começou a chover. Começou a chover uma chuvarada. E eu falei, Senhor, de sapato novo, com essa chuva, tem piedade, Senhor. Eu não sou Elias, mas para a chuva. Parou nada, chovia mais ainda. E o sapato, irmão, sem mentira, não estou mentindo diante do povo de Deus. Começou a fazer nhaque, 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 nhaque. E começou a apertar, e eu de lá eu tive que voltar para casa. Eu morava na Bela Vista, eu ia a pé, e voltei ali com sacrifício. Quando eu tirei o sapato, o sapato enroscou que nem um saca-rolho. O senhor falou, nem meu, nem teu. Voltei com o sapato furado. Era assim que se falava a palavra. Eram os conselhos que se davam. E eu aprendi, irmão. Essa parte também, talvez nós temos que ter um gosto, que uma satisfação, que não tem grande necessidade, para servir a Deus também. É assim que se serve a Deus também. Eu fui fazer uma coleta para comprar os bancos numa congregação, e falei, né? Cada um vai dar o pedaço que senta no banco. A medida mais ou menos é 45 centímetros. Não é isso? 45 centímetros, 50 centímetros, uma cadeira, mais ou menos. E o senhor deu de falar, agora o gordão vai ter que dar 2 bancos, porque ninguém tem culpa de você ser gordo. E até brinquei. E falei também, irmãos, e se o senhor te manda dar 10 bancos, você dá 10 bancos. Aí um irmão português do fim do culto falou, irmão, glória a Deus, aleluia. O senhor, eu estava sentindo no meu coração de dar 10 bancos, e eu dizia, sai de mim, Satanás. Porque eu achava que era o inimigo que estava me dando para mim dar 10 bancos. Irmãos, tem coisas que são pequeninhas coisas, são acontecimentos, são pequenas histórias se nós vamos contar aqui não tem fim. Depois desse sapato eu fiz, aí veio uns irmãos e me deu um sapato de cromo alemão social, e eu pus ele, e o Senhor me deu o sapato alemão. E aí bateu na casa, uma manhã, o irmão do interior. Ele é roceiro, ele é pobre. Chovendo, chapéu de palha, uma botina, dessas botinas já gasta. E ele bateu e disse, eu estava andando na cidade, o senhor falou para mim, visite uma casa de um Paulo. E ele, entra, irmão, cantamos, tomamos café, oramos. E ele não ia embora. E eu tinha coisas para fazer, irmão. Eu também tenho bastante coisa para fazer, mas vou deixar para depois do almoço. E ficava lá. E aí o senhor falou para mim, ele está esperando um sapato. Pega o teu sapato e dá para ele o sapato.
Eu fui lá e dei o sapato cromo alemão para ele. Ele abraçou, chorou e disse, eu estava na cidade e o senhor falou, vai lá que eu vou te dar um sapato novo. A hora já foi. Estava precisando de um advogado. Não tinha dinheiro. Falsificar a minha assinatura. Perigo de ficar na miséria. Aparece um irmão em casa. Eu sei que o irmão está com um problema. Eu vou advogar a tua causa. Falei com o meu chefe, ele é irmão. Vamos se defender. E eu falei, não tenho dinheiro, irmão. Aí ele falou assim, lembra, há anos atrás, que o teu irmão Valdemar me trouxe aqui, meu irmão mais velho. Lembro. Lembro que o irmão me deu um cheque graúdo para ele. Lembro. Então eu vou contar. Nós estávamos na cidade. E eu contei minha causa para o teu irmão. E ele falou, vamos até o Paulinho. E foram lá. Meu irmão tocava violão, cantamos. E na hora, o irmão me deu um cheque. Eu dei um cheque. Quando saímos na rua, ele me deu o cheque para mim. Ele falou, esse cheque é teu. E eu ia pedir, fechar a minha matrícula de advogado, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Aquele cheque eu paguei todas as minhas dívidas e me diplomei advogado. Então já está pago esta causa. Vocês acreditam nessas coisas? Por isso que diz, joga o teu pão às águas. Joga os teus pães à água. Dá pão, dá amor, dá carinho, dá afeto. Guarda um dinheirinho para você. Faça um esforçozinho. Uma coisa que você gasta, caríssima. E, às vezes, um perfume François. E não vou falar também, não. Não vou falar, eu ia falar, mas não vou falar, eu ia falar do Chivas. É mandado e não conhece Chivas. Não, né? Então não precisa falar. Gasta, tem outros mais caros, né? Tem mais caro. Para dizer tem de 15 anos, 20 anos, 30 anos. Essa palavra que você veio buscar hoje. Dá um glória a Deus. Deus vai suprir as nossas necessidades. Deus precisa suprir. Deus precisa abrir as portas. Ele sabe que Ele precisa. Aqui diz o fundamento, o tesouro, o vaso de honra, o vaso de glória. O Senhor não despreza vaso nenhum, irmão, segundo a carne, mas é a nossa alma. A irmã falou dois coração, o coração, esse segundo coração é a alma, irmão, porque o coração sente as dores, o coração é sentimental, é romântico ou é duro demais, mas o coração romântico sofre com o sofrimento, coração duro rejeita o sofrimento, porque a mente transmite para ele
raiz de amargura, tristeza, angústia, aflição, não se interessa. Mas aquele que tem a mente boa, o sentimento bom que é a alma, ele transmite ao coração coisas boas e o coração vive até mais e guarda as palavras de Deus. E é onde se manifesta as enfermidades maiores é no coração, a tristeza, a angústia, a aflição. Está provado. Eu não sei, irmãos, o senhor está se usando de mim esses dias diferentes. E eu estou gostando porque estou mais educado. Ainda hoje falando com uma irmã, a decepção traz doença, decepção traz câncer. Quem é traído, quem é decepcionado, quem é traído ou decepcionado em outras coisas, toma cuidado, porque causa câncer, causa doença, causa diabetes, causa câncer, causa as outras. Conforme o salmista dizia que derramava a bilis dele, de angústia, de aflição. E hoje Deus me dá esta palavra, não sei, irmãos, eu estou preso nesse assunto aqui hoje, mas eu sinto que Deus vai nos abençoar no que nós precisamos para a vida eterna, para a vida no presente momento, no presente século, diante das dificuldades em que estamos passando. Dá glória a Deus, seja prudente em tudo e por tudo. Guarda, retenha, não gaste em bobagem, vaidade. Guarda-roupa está cheia de roupa, mas tem que vir uma roupa nova por culto. E eu vou falar uma coisa para vocês hoje. Vocês notaram alguma coisa, nada de mim, né? Notaram? Não, ontem e hoje. Oh, Senhor. Não notaram nada em mim? Estou bonitinho hoje. Eu tenho vindo com o mesmo paletó, com a mesma calça, com a mesma camisa e com a mesma gravata, para dizer que nós não nós viemos ou viremos aqui para ver gravata nem roupa. Nós vemos a nossa alma, o nosso afeto, as virtudes de Jesus Cristo em nós, a nossa fé. Então eu venho com a mesma coisa para dizer, não é isto aqui que vale, é a alma, é o caráter, é a dignidade da pessoa. Não medimos as pessoas pelo que ele veste, pelo que ele come, pelo que ele tem de bens. Medimos pelo seu caráter, seu amor, sua dignidade. É isso. Então, é isso que às vezes eu venho repetidamente com as mesmas roupas. E vocês veem, vocês nem viram. As irmãs que viram, né? Que tal? Eu casei com um terno. Era abril que eu casei. Não vou falar o ano. Era quente. E Deus preparou um terno quente, de inverno. Eu vivi 9 anos com aquele terno. Calor e frio era aquele terno. Aí eu fui no brechó, do lado dos Correios. Quem conhece aquele brechó? Vendia roupa usada. Comprei um terno cinza riscadinho e tinha um irmão que congregava sempre aqui no primeiro banco. Às vezes ele vinha, às vezes não vinha. Às vezes ele vinha, às vezes não vinha. Eu falei, esse irmão tem as minhas medidas.
e dei o terno velho para ele. E ele foi embora. Aí eu já não queria mais ver aquele terno. E todo dia de culto ele vinha e sentava no primeiro banco com o meu terno. Irmão, eu te dei o terno para você não vir mais aqui. Ele falou, irmão, antes eu não vinha porque não tinha terno, agora eu tenho terno, eu vou vir aqui. Vamos dar um glória a Deus, irmãos. Quantas histórias que nós temos para contar. Tudo dentro da graça, dentro da simplicidade, do amor, da caridade, da fraternidade, desse amor que nos une, que eu acredito que vivemos mais anos por esse amor. Ele nos dá juventude, nos dá alegria, nos dá paz. Então hoje essa palavra é para isto aqui. Deus vai te abençoar, mas não gaste em viagem supérflua, em bobagem, em roupas caras. Se vista bem também. Se você for comprar uma irmã mandou o marido aqui, ele ficou muito rico e mandou vir buscar a palavra. E ele estava com medo de comprar um carro que é de corrida, um carro Ferrari. Custa $1 milhão, né? E ele estava com medo, ele estava cheio de dinheiro. Ele falou, estou com vontade de comprar um Ferrari. Será que Deus vai condenar? E eles veio aqui. E o Senhor deu. E você quer comprar um Ferrari? Compre um Ferrari. E hoje o Senhor fala, você pode comprar um Ferrari? Compre um Ferrari. Mas dá 10 Ferrarinhos para os pobres. Dá 10 Fusquinhas para os pobres. Vamos fazer isso hoje? Vamos ou não vamos? Você vai gastar 100? Olha, gasta 80. Dá 20 para a obra de Deus. Dá 20 para a piedade. Está certo essas palavras? Você vai fazer uma oração? Glória a Deus. Dá 20 para você na oração. E dá 80 para o pobre, para o necessitado e para o povo de Deus. Peça mais para os outros do que para você. É um segredo, é uma benção, é uma sabedoria, é uma inteligência. Pensar mais bem nos outros do que em nós. O Senhor recompensa quem tem esse sentimento. Mas o egoísta, irmão, ele pode se engrandecer e ficar bem confortável, mas diante de Deus e na hora da necessidade, ele não tem o apoio que tem aquele que tem o amor no coração. Então vai para a tua casa, as benções vão chegar. Eu não gosto. Eu prego quando Deus me dá, mas hoje a benção é bens materiais. Deus vai abrir uma porta para você viver dignamente, como deve viver um cristão na face da terra. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em santa oração.